Jogos Olímpicos. Vamos falar um pouquinho, né? 2016 está chegando aí. Nada falar um pouquinho do que acontece nos jogos. E para falar nos jogos, eu quero falar um pouquinho de cada, né? Vou falar no tênis, falar no vôlei e falar também no futebol. O que acontece isso? Quando a gente fala a palavra impulso, o que significa isso? Eu coloquei aqui para você entender. É uma grandeza física que relaciona a força aplicada a um corpo com o tempo que dura entre a interação, né, no caso, entre a força e o corpo. Então, por exemplo, quando o cara de tênis está jogando, qual é essa força que ele está aplicando, essa interação? Quanto tempo essa bola e a raquete, por exemplo, elas ficam juntas para conseguir emitir este impulso? Vamos pensar assim. Fechado? Então eu posso relacionar o meu impulso com a força e o tempo de durabilidade em relação a esse contato. Então, por exemplo, impulso é igual a força vezes tempo. Repete comigo. Impulso é igual a força vezes tempo. Grava isso. Combinado? Muito bem. Bom, e a direção e sentido do impulso sempre coincide com uma das forças aplicadas, no caso a força F. Beleza? Muito bem. A gente pode entender aqui, no bloqueio, por exemplo, pela jogadora, quando ela recebe uma cortada, ok, gente? Altera a minha quantidade de movimento. Você lembra que a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Beleza, gente? Que é a massa do corpo mais a velocidade que ele atingiu. Só que essa quantidade de movimento, ela pode mudar a sua direção. Porque como ela recebeu uma cortada, concorda comigo? Então, quanto maior esse tempo de contato entre a mão e a bola, né, maior, no caso, a força que está retornando ao outro lado da quadra. Então, eu posso escrever a fórmula justamente isso, que o impulso é a minha variação, né, de quantidade de movimento, que é a quantidade final menos a quantidade o quê? Inicial. Combinado, gente? Bom, beleza, então grava isso aqui que é muito importante que a gente vai utilizar. Combinado? Bom, vamos entender a questão agora? Vamos? Ela fala assim, ó, esses temas são importantes, né, para a gente poder entender, e o Enem pega coisas atuais que você precisa estar ligado o tempo todo. Então, a leitura de jornais, então a gente sempre pega para a gente conseguir transformar numa questão importante para você aí. Vamos lá, vamos ler a questão. Deixa eu pegar aqui que é mais prático para mim. Uma reunião na sede da FIFA confirmou que, em Manaus, com a Arena Amazônia, será uma das 6 sedes do futebol na Olimpíada de 2016, que será disputada no Rio de Janeiro. As demais sedes serão em São Paulo, na Arena Corinthians, Belo Horizonte, no Mineirão, Brasília, no Mané Garrincha, Salvador e na Arena Fonte Nova. No Rio, Maracanã, palco da final, e o estádio Newton Santos, que presidirá, no caso, precisará de obras complementares para aumento de capacidade de público, receberão as partidas da modalidade e o estádio olímpico receberá também apenas jogos da fase de grupos, pois será a sede das competições de atletismo. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio confirmou a indicação de Manaus como sede. O torneio de futebol dos Jogos será disputado por 16 seleções masculinas e 12 femininas. Os homens serão divididos em 4 grupos e as mulheres em 3. Perfeito? É uma reportagem falando um pouco, né, sobre os jogos que acontecerão, né, no Rio e em outros estados também. Mas, associando isso, a gente pode entender aqui, ó, supondo que um atacante chute uma bola no futebol em repouso de 0,45 kg, imprimindo-lhe uma força de intensidade de 4,5 vezes 10 ao quadrado newtons em 0,02 segundos, desprezando as resistências, sua velocidade final em km por hora é igual a... Bom, primeira coisa, quando o atacante chuta, principalmente a bola está parada, há uma interação, a força que ele aplica, né, na bola, e há uma interação entre a bola e o pé, né, do jogador, vamos pensar assim. Então, assim, a força que aplicou vezes aquele tempo, lembra disso? Que a gente relaciona ao impulso. Só que a gente teve uma variação de quantidade de movimento. Inicialmente ela estava em repouso, inicialmente a sua velocidade era igual a quem, gente? A 0, combinado? E vai adquirir uma certa velocidade através daquela força aplicada sobre a bola. Então, eu posso falar que o impulso é igual à minha variação de quantidade de movimento. Quem é a variação de quantidade de movimento? Quantidade final menos a quantidade inicial. Como eu sei que a quantidade inicial, ou seja, a velocidade é 0, porque está em repouso, ok, gente? E a gente lembra que impulso é força vezes tempo. Ele falou, olha para cá, gente. Ele falou que a bola tem um peso de 0,45 e a força de 4,5 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 400, né, gente? 100, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 4,5, 450. Então, quem é a força? 450 vezes o tempo que levou, que é 0,02, é igual a massa, vamos voltar aqui, desculpa,
vezes a massa, vezes a velocidade. Como essa velocidade é zero, eu já posso cortar. Quem é a massa? Ele falou 0,45. E a velocidade é o que eu quero descobrir em km por hora. Lembra disso? Então, por exemplo, 450 vezes 0,02 vai dar 9. Então, vai ficar 9 igual a 0,45V. Quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 9 divididos por 0,45. Você vai achar 20 metros por segundo. Só que a pergunta foi bem clara. Ele quer o quê? Em quilômetros por hora. Perfeito, gente? Então, sempre que você quer passar quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Então, 20 vezes 3,6, isso a gente vai achar uma velocidade de 72 km por hora. Resposta, letra E. Combinado, gente? Perfeito. Então, uma questão simples, mas lembrando que tem que saber aqueles conceitos físicos, mas que você consegue tirar de letra. Perfeito? Espero ter ajudado. Abraço forte. Então, pessoal, lançamento horizontal e queda livre são temas muito abordados pelo Enem, principalmente queda livre, tá? Essa relação entre o objeto sendo abandonado e puxado para baixo pela gravidade. A gente vai sempre relacionar isso